Bom, boa noite aqui para vocês. Estamos aqui na nossa palestra, né? Muito legal aqui a presença de todos vocês. Gostaria de agradecer. E eu gostaria de falar uma coisa também para quem estiver ouvindo. Nós estamos fazendo pela primeira vez. Acredito, eu não sei nem se tem isso, mas se tiver, legal. Mas nós estamos fazendo isso pela primeira vez, que é gravar uma palestra para o nosso podcast. Então, eu vou pedir para todo mundo, né, ter um pouquinho de paciência, tanto a galera aqui quanto a galera que estiver ouvindo depois no podcast, pelo seguinte: essa palestra talvez apareça alguns tipos de barulho de fora, tal, e alguns tipos de barulho como carro passando, alguma coisa do tipo, porque estamos fazendo aqui. É claro que você que está ouvindo pelo podcast não está vendo, então por isso que eu estou explicando. Nós estamos fazendo num lugar aberto, né, a nossa palestra. E o lugar está lotado, mas ainda é um horário que está passando bastante coisa. Então, se tiver algum barulho, alguma coisa assim, de repente a gente até tem que dar uma pausa, se acabar a força, ou algum barulho, alguma coisa. Então, é muito legal que eu estou avisando isso aí agora da nossa palestra, para quem estiver ouvindo no podcast, não achar estranho, não achar nada fora do normal. Bom, vamos lá. A nossa palestra é sobre quem você ama não faz sucesso como artista. Isso é muito importante falar pelo seguinte: como assim? Peraí, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga, eu tenho um irmão, uma prima, um tio, um vizinho, um namorado, namorada, que é cantor e é o melhor cantor do mundo, é o melhor comediante do mundo, é o melhor roteirista do mundo, é o melhor apresentador do mundo. Enfim, ele trabalhando no meio artístico, você tem que ver meu filho jogando. Então, gente, o que acontece normalmente é que as pessoas, elas acabam achando. Eu vou entrar em vários tipos de assunto. Seria muito importante para você, se você está nessa situação, conhece alguém que está nessa situação, anotar, né? A galera aqui anotar, e a galera que for ouvir também no podcast, dar aquela anotada. Por quê? Porque eu acho fundamental, né, a pessoa entender que o talento, a técnica, é muito relativo. E eu vou abrir aqui todos os parênteses, todos os detalhes sobre talento, sobre técnica. Vamos lá? É o seguinte, galera. Ó, uma pessoa, ela pode ser muito talentosa, ela pode ser muito virtuosa, mas o que é o talento? O talento nada mais é que uma técnica avançada sobre algum artigo dentro do que a pessoa tem, que muitas vezes ela já nasce com aquilo e ela vai desenvolvendo com a prática e com o estudo, logicamente. Até aí eu acredito que todo mundo saiba. Mas o que acontece é que as pessoas acham que esse talento, que todo mundo tem algum talento, logicamente, e elas acham que esse talento ele é uma coisa muito maior do que a dos outros. O problema é quando a pessoa acha isso. Agora, quando os outros acham isso, não é tanto problema. Por quê? Bom, eu vou falar aqui uma coisa que é um pensamento que eu tenho, que é o seguinte: se você pega o seu filho, o filho do outro, o filho do outro, o filho do outro, também tem. Já aí você já desarma essa coisa de talento. Mas aí você me pergunta: você então é contra uma pessoa que tem talento? Você você não gosta do talento? Você não gosta da técnica? Ah, só para avisar, galera, se a galera aqui tudo bem, mas a galera que for ouvir no podcast, se ficar, talvez aqui a equipe e hoje nós decidamos, eu não sei nem se existe essa palavra, a gente decide aqui como fazer os posts, porque às vezes não cabe pelo tamanho. E então talvez tenham a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 da palestra, ou se precisar mais partes. Mas eu não sei, se não caber, talvez no podcast nós vamos dividir. Então, voltando à parte do talento, o que eu quero dizer é o seguinte: se você for parar para pensar, só isso já. Agora o que acontece? Você fala assim: não, mas meu sobrinho, você tem que ver ele tocando. É uma coisa assim muito acima da média. Ele é o melhor. Ele é o melhor é, tocando isso aqui que você já viu. Então, só que o que acontece? Ele pode até ser realmente o melhor. Mas normalmente quando isso acontece assim, essa situação, e eu vou ver a pessoa tocando, não é. Geralmente é uma grande porcaria. Só que é chato você chegar e falar para a pessoa:
Então, qual é o grande lance que a maioria das pessoas não entendem e não fazem? Então, eu vou ensinar aqui agora como que vocês fazem quando essa situação do talento não é um talento, ou quando até a pessoa tem muito realmente conteúdo, né, técnico ali, a pessoa é muito virtuosa, só que o que é virtuoso? Virtuoso é o cara que ele tem uma técnica acima da média. Na verdade, o talento é chamado de virtuosa. Só que a virtuosa ela é uma mistura muito boa da técnica com a parte do estudo, né? Com a parte da dedicação principalmente. Então, se vocês entenderem que uma pessoa muito virtuosa é uma pessoa que tem uma técnica muito acima da média, que é muito inteligente, que é muito avançado, que é muito esforçado naquilo, que sabe tudo daquilo, legal. É isso. Agora, só que por que geralmente virtuosos não se destacam tanto assim normalmente no meio artístico? Pelo seguinte, as pessoas confundem muito isso, muito. O que acontece é que, primeiro, quem está olhando isso de verdade, quem vai analisar isso de verdade, quem está vendo isso de verdade, são as pessoas, são, ah, são os parentes, são os... E, cara, não adianta, se você está sendo analisado por pessoas que amam você, a chance é que elas não vão te falar a verdade. Então, mas aí, então, só se você já fez tudo isso que a gente falou aqui, legal. Você já está num nível bem diferente da maioria das pessoas. Mas ainda assim você está muito longe da pessoa que você quer fazer sucesso. O que acontece com isso? Por que isso? Porque o sucesso ele é dividido em uma grande ilusão que eu vou dividir aqui. Vamos dividir ele no seguinte sentido. A gente já volta a essa parte da virtuosa, só para completar, para fazer sentido depois. O sucesso ele nada mais é do que a união de fatores, sucesso artístico, ele é a união de fatores. Entre os fatores vão ser principalmente divisão de inteligência. Como assim? A pessoa tem que saber fazer várias coisas, já vou falar quais são. E além da divisão de inteligência, a pessoa vai precisar ter o outro lado, que é a fama. E o que é fama? Fama não é no sentido de momento ou algum tipo de pejorativo, algo, sabe, fofoca pejorativo, não é isso? Fama é no sentido de publicidade. Então eu já vou explicar tudo isso. Vou falar o que é marketing, o que é publicidade, marketing artístico, etc e tal. Ok? Mas por que as pessoas que você ama não fazem sucesso como artista? Isso é muito simples. Então vamos lá. Aí você fala pra mim, não, mas então vamos você entendendo isso, vamos voltar e finalizar agora, encerrar toda essa parte aqui, da parte aqui que eu estou mostrando aqui nesse gráfico, né? Quem está vendo aqui no telão, quem não tiver, quem estiver ouvindo, mas dá para entender tranquilamente, isso é muito fácil de entender tranquilamente. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, elas acham, a gente voltou nesse tema aqui para finalizar ele, para você entender. A maioria das pessoas, elas acham, o que elas acham? Elas acham que você tendo essa parte da virtude, né, do ser virtuoso, você, por exemplo, é o cara mais, é o que apresenta melhor programa de televisão, ou foi o melhor jornalista da faculdade, alguma coisa do tipo que você se destacou tecnicamente. O que acontece é que isso, na hora da vida real, existem dois mundos. Existe o mundo das pessoas que estão ali, que elas não vão te falar a verdade, a maioria, ou às vezes elas não têm, como eu posso dizer, realmente uma vivência no meio para poder chegar e te falar. Isso acontece muito. E aí, legal. Beleza, você já identificou tudo isso, mas como que eu faço para essa pessoa ir pro lado que dá certo? Isso é muito importante entender. Você vai me perguntar, bom, mas peraí, se o cara canta muito, ele não vai fazer sucesso? É isso que você está querendo me dizer? Não, exatamente não. A maioria dos artistas que fazem sucesso, dos profissionais que trabalham no meio artístico, que estão isso é muito importante também, eu vou falar sobre sucesso já. Mas o que acontece é o seguinte, já falo sobre sucesso. O que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas, elas têm uma técnica muito alta.
Se você for analisar friamente, as pessoas de sucesso no meio, elas têm sim técnica. E você pode pegar um artista mais popular que tiver do seu país, do seu estado, do seu não sei que lá, do que você ouve, para analisar. E você vai ver que ele tem sim muita técnica, muito entendimento daquilo, muito conhecimento, muito conteúdo, e sabe sim se agilizar muito legal. Só que o problema dele não é esse, entendeu? Então esse é o que já está dando certo. Nós estamos falando daquela galera que está começando geralmente, entendeu? E até vamos falar também de quem vai recomeçar a carreira, mas, então vamos finalizar essa parte falando sobre sucesso. O sucesso, ele é uma diferença. Existe o sucesso, que é a realização. Então, qualquer coisa que você faça bem realizado, foi realizado com sucesso. E fama momentânea ou médio a longo prazo. Isso é normal. Fama é publicidade. Eu já vou tocar nesse assunto. Então, vamos lá. Fama é publicidade. Lembre-se sempre disso se vocês quiserem alavancar realmente suas vendas, fazer um artista dar certo, fazer quem você ama dar certo, fazer qualquer coisa nesse meio artístico. Lembre-se, muitas vezes você está culpando um monte de coisa, certo? E às vezes até você tem razão, às vezes não é só aquelas culpas por culpar, não. No sentido de você pegar e fazer uma culpa, você colocar uma culpa. Deixa eu fazer uma pergunta pra galera aqui, se tá dando microfonia, tá tudo legal? Legal. Perguntando aqui pra equipe técnica, legal. Porque assim, a gente não tinha feito ainda dessa maneira indo pro podcast também, então a importância do som tá muito legal. Bom, vamos lá. Agora vamos pegar esse efeito todo aqui do sucesso. As pessoas, o que é o sucesso que as pessoas ficam tão, fulano faz sucesso na televisão, por aí vai. Esse sucesso nada mais é do que a fama em cima de publicidade. Então o que acontece é o seguinte, a publicidade, se você não sabe o que é publicidade, aí é melhor você dar uma procurada, mas eu vou dar uma resumida aqui no que é marketing, no que é publicidade. Eu vejo muita gente bater cabeça nessa parte. Bom, publicidade é tudo que é divulgado em cima de uma renda. Como assim? Você pega e você tem uma quantia, seja lá você pessoa física, jurídica, empreendedor, empresário, gravadora, televisão, rádio, o que você for, você pega esse dinheiro, artista, compositor, o que você for, você pega esse dinheiro e você investe em publicidade. O que é publicidade? É para você aparecer, seja em qual mídia for, de qual maneira for, seja estampando marca de roupa, seja numa loja, seja uma modelo, seja fazendo comercial na TV, na internet, por aí vai. Na rádio, por aí vai. Isso é publicidade. Acredito que a maioria das pessoas saibam o que é isso. Só que o que acontece? A fama, ela vem da publicidade. Então, logo, quanto mais você coloca publicidade, tanto em qualidade quanto em quantidade, né? Porque é muito importante também você saber fazer os comerciais, saber fazer para que público que horário que que jeito que é, tudo isso é fundamental. Então, mas aí já é um outro assunto assim mais, como que eu posso dizer, mais específico, né? Não é nem que eu não posso abordar nessa palestra, fica legal abordar nessa palestra, só que eu acho assim que vamos falar de fama, fama é isso. Então tudo que é divulgado ao extremo vai ter mais fama. Tudo que for divulgado menos, vai ter menos fama. A qualidade e a técnica, a criatividade, tudo isso não tem a ver com isso. É muito importante entender aí. Por isso que eu falei que eu ia separar. Eu separei no começo da conversa aqui pelo seguinte. Não tem a ver uma coisa com a outra. Por isso que eu falei tudo isso para depois ter finalizado agora há pouco o assunto. Então você entendeu muito claro com essa palestra que a pessoa ela pode ter sim muita técnica ou não e fazer sucesso, porque tem a ver com publicidade. Ou ela pode simplesmente ser uma pessoa normal, comum, investir muito em publicidade e fazer muito sucesso naquela área que ela quiser. Isso é meio que pro geral, né? Mas aí a gente entra mais no ramo artístico que é a nossa palestra e que é onde a gente trabalha. Mas por que isso as pessoas se iludem tanto? Porque aí entra a parte do marketing. Como assim? Se vocês forem parar para pensar, a maioria dos artistas que são, não diria nem, às vezes assim, tanto de você fala assim, legal, até aqueles artistas que falam, meu Deus, tal.
O que acontece com esses artistas? Esses artistas, eles são muitas vezes intérpretes. Para eles fazerem sucesso, eles não são compositores, pensadores somente. Eles até fazem, logicamente. Mas eles não são grandes nisso. Por quê? Porque se você gastar toda a sua energia, todo o seu tempo compondo algo, você vai gastar horas, dias para fazer um CD, um DVD, por aí vai. Uma música que seja, ou um repertório de show de humor, ou qualquer coisa que você for fazer, você vai passar horas, dias, né, fazendo isso. De repente até anos fazendo isso, dependendo do tamanho da coisa. Então o que acontece? A maioria esmagadora de quem faz sucesso é um intérprete. Ele pega aquilo pronto de grandes compositores, de grandes escritores, de grandes mentes e coloca aquilo no trabalho dele. Ele interpreta aquilo para o trabalho dele legalmente, claro, né? Tudo autorizado, né? Só que aí o que acontece? Essa pessoa, geralmente esses são os artistas que fazem sucesso. Então o caminho deles é esse. Eles encontram. Aí você fala assim, mas como que encontra? Pera aí, eu entendi, legal. Mas como que a minha vizinha aqui, que é uma excelente comediante, como que ela encontra alguém para escrever para ela fazer show, para ela aparecer na TV, para ela fazer essas coisas? Como que ela encontra esses talentos para escrever? Bom, tem algumas maneiras, mas é algo até meio fácil. Essa parte não é mais difícil, não. Então, o que acontece? Eu não sei se tem uma que é mais difícil ou não, porque eu acredito que cada um tem uma dificuldade em alguma coisa. Mas então, vamos lá. Ela vai encontrar indo pessoalmente nos eventos daquele estilo, entendeu? Quando você vai pessoalmente em eventos de artes, você, no geral, você vai encontrar essas pessoas. Essas mentes vão estar lá. Isso eu te garanto que essas mentes vão estar lá, entendeu? Claro, dá para conversar do mundo offline e também dá para conversar com o mundo online. Mas aí você me fala assim, mas como que a pessoa vai saber se aquele cara escreve bem, que aquela mulher escreve, que faz tal, isso aqui, faz acontecer escrevendo? Bom, é muito simples, você não vai só analisar o que ele já fez, porque senão você vai pegar um autor de uma novela aí que fez muito sucesso e vai falar assim, bom, eu preciso de um roteiro, eu preciso disso, daquilo. Então faz pra mim que isso vai fazer sucesso. Não necessariamente, porque provavelmente você não tem a estrutura da emissora. Então, um passo por vez. Entenda que, de repente, o que você precisa também não precisa ser necessariamente quem dá certo ou quem dá errado, mas o que você precisa é algo que combina com você. Então, você vai chegar em alguns compositores, alguns escritores, e vai falar, ó, preciso disso, disso, disso. Você tem a moral de fazer? Quanto que fica? Como que é? Como que você trabalha? O que você pode me apresentar? Ó, tô com essas ideias aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então você tem que mostrar o interesse. Ah, mas eu tenho vergonha, ou eu não sei prospectar, ou não sei mostrar. Ok, legal. Se você não sabe fazer isso, não tem problema nenhum. Só que um dos grandes, talvez a principal característica de alguém para fazer sucesso, na minha opinião, em qualquer profissão, mas principalmente no meio artístico, é saber delegar. Quando a pessoa não sabe delegar, não adianta, não adianta. E o que é delegar? É fazer justamente isso que eu estou falando. Quando a pessoa ela pega por exemplo, ela delega tudo, tipo, ela vai fazer um show e aí o show foi escrito por outra pessoa junto com ela. Ela vai fazer que seja um stand-up pequeno, um lugar pequeno, mas ela levou lá um motorista, se ela não sabe dirigir ou não gosta de dirigir, mas aí ela chegou no horário, ela fez tudo certinho, ou ela combinou com alguém, enfim. Ela levou, se ela tem medo do lugar, uma coisa que ela foi, ela levou um segurança, dividiu o cachê, pagou a arquitetura. Ah, mas eu não sei agilizar tudo, como que eu faço? Delega, entendeu? Muitas vezes é muito mais fácil do que você está imaginando. Delega. Como assim? Você pega e chama alguém que tem uma experiência grande em vendas, em prospecção, em negociação, por aí vai. Até mesmo em outras profissões, mas se for nessa, melhor ainda. E aí você fala, olha, tem como você fazer isso para mim? E acorda sempre uma coisa que fique legal para os dois lados, seja financeiramente, seja no sentido de carreira também. Às vezes, isso é muito usado por marcas, no meio artístico, usado por marcas de comida, né, que acredito que todo mundo já conhece esse tipo de marketing.
que é você pegar e patrocinar a pessoa, não só financeiramente, ou não só fazer um trabalho financeiramente, mas o que as marcas de comida fazem? Elas dão as comidas para as pessoas consumirem e saberem se é boa para poder falar para as pessoas, né? Então isso daí é muito interessante você fazer, entendeu? Então, de repente, será que o cara não tem uma marca ali, uma loja dele ali, ele é um ótimo vendedor na loja dele, e ele precisa de uma divulgação na loja dele, um stand-up de graça na loja dele, e aí você pode fazer essa troca se você está começando? Então, pensa um pouco sobre essas coisas, sobre todas as possibilidades, né, que você pode ter dentro do meio artístico. O meio artístico é uma coisa, assim, gigantesca, cara, entendeu? E é bom evitar, sabe, ficar pensando sem delegar. Porque o tempo das pessoas é igual. Então, se você não delega, você já... E se você não tem um método, bom, eu preciso disso também já. Entendeu? Então, é por isso é muito importante. É uma dica sabe, que eu não sei nem se precisava falar, mas eu acho que, cara, busque sempre conhecimento. Você está nessa palestra e você que vai ouvir depois no podcast essa palestra, seja ela onde você estiver, seja ela como você estiver ouvindo, seja ela onde você estiver, seja ela, sabe? Eu não sei em que estágio você está na sua carreira, né, principalmente da sua vida, mas eu não sei nem se você ganha pouco, se você ganha muito. Então, eu estou falando isso de verdade pelo seguinte. Sabe, delegar não é brincadeira. E principalmente buscar muito conhecimento também não. Você sempre vai ter alguma coisa para aprender com alguém. Então, é muito importante você tentar consumir, cara. Porque tem muito material top. E quando eu falo material top, eu não estou me referindo a preço, a dinheiro. Aí é uma coisa que eu vejo que a maioria das pessoas elas erram quando elas vão dar um conselho para alguém que elas amam para trabalhar no meio artístico. Elas acham que tem a ver conhecimento com dinheiro. Ah, vou ter que gastar muito no equipamento, vou ter que gastar muito para aprender, vou ter que... Aí alguém fala assim, pô, mas peraí, hoje em dia tem internet, então eu posso aprender um monte de coisa de graça, sim, mas não viva dessa maneira. Não viva pensando que o mundo é uma amostra grátis. Não seja assim. Entendeu? Lembre sempre que tem sim muito conteúdo, muita qualidade, muita coisa boa por aí. E não custa caro. Não custa caro, entendeu? Principalmente nesses assuntos, tal. Tem muita coisa top mesmo. Dá uma procurada, entendeu? Tanto em lugar físico quanto online, dá uma procurada que você vai achar muita coisa legal. Bom, então, sobre essa parte do tema aqui que é sobre como, né, desenvolver a parte do quando você vê a pessoa e você acha que essa pessoa que você quer que faça sucesso ou que você acha que pode fazer sucesso. Entendeu? Então o grande lance, na verdade, não tem a ver com o que você acha ou não acha. Cara, a não ser uma vez ou outra, realmente vai aparecer algum talento absurdo e que realmente você vai acertar. Mas, no geral, a maioria das pessoas que você ama provavelmente não tem esse talento todo. Ou não tem aquilo tudo que eu falei. Bom, e falando nisso, agora nós vamos falar sobre uma parte que eu acho muito importante, que é todas as partes do sucesso. Bom, o que acontece? Vamos pegar o que eu considero que é a pessoa que ela é um profissional certo para trabalhar nesse meio. Como assim? Ela é uma pessoa que ela entende que todos os processos do que ela vai fazer gera mais pessoas. Como assim? Emprega mais pessoas e gera mais renda para mais pessoas. Então ela tem que entender, se ela quer trabalhar no meio artístico e dar certo, ela tem que entender que é o seguinte, não adianta ela pegar e ela pegar, certo? É que falhou o telão aqui, tô tentando colocar, mas enfim, agora tentar. E ela chegar e fazer o seguinte, vou fazer tudo do jeito que eu quero, vou fazer... Calma, não é assim.
O que vai acontecer é o seguinte, mesmo que você tenha estudado, você seja uma pessoa muito estudada, legal, às vezes você vai falar assim, mas peraí, eu fiz uma, sabe, eu sei apresentar, eu sou o melhor apresentador, eu sei fazer melhor dança, eu sei fazer coreografia, e eu não fui escolhido no fulano da coreografia, eu não fui, a gente perdeu um programa de televisão, a gente não sei o que, sabe, essas coisas acontecem o tempo todo. Qual que é o grande lance? O grande lance é que essas pessoas não estão entendendo que elas precisam entender primeiro o seguinte. Bom, eu sou um artista, eu quero fazer sucesso. Eu quero fazer sucesso e depois, se der, eu quero ter fama. Entendeu? Todos aqueles processos que eu falei. E aí, dentro desse processo de sucesso, ela tem que entender que é o seguinte. O que que ela faz, o que que ela é, o que que ela tem e o que que ela vai acrescentar com o talento dela. Então não adianta nada você ficar esperneando, reclamando, falando que o mundo é injusto, que Deus é o mundo, não sei o quê, porque fulano não toca nada e está fazendo sucesso. Isso não funciona. Ah, mas meu vizinho não jogava nada. Quem jogava bem era o primo dele, do vizinho, do tio dele, que jogava muito, e ele que estourou num time tal. É pelo simples fato de que esse cara, essa mulher, né, que virou uma puta apresentadora, que virou não sei o quê, essa pessoa nada mais fez do que isso que eu vou mostrar agora. Ela entendeu que para ela ser isso, ela precisaria estar numa grande distribuidora, seja ela do qual for o meio artístico, seja, vocês sabem bem, né, seja uma grande distribuidora, uma grande mostradora do trabalho dela para mais gente possível. Se ela precisa disso, ela precisa de alguém que saiba negociar um contrato para ela. Então, além do advogado, ela precisa de um empresário. Se ela precisa de, às vezes o empresário já tem um advogado, legal. Se realmente o empresário que ela contratou é bom, ele já vai ter tudo no esquema. Mas suponhamos que ela não tem esse empresário, ou não conhece esse empresário. O que acontece com ela é que é o seguinte, ela vai tentar fazer tudo sozinha, ou um parente que não manja absolutamente nada, né, que chama os amigos que não manja nada, vai tentar ajudar. E vai dar sempre tudo errado. E ela vai desistir na primeira, segunda tentativa, talvez terceira, chutando alto. O que acontece é que ela não entendeu que ela tem que pegar esse fator aqui, não é só esse lance de desistir e continuar. Entenda uma coisa, ela tem que pegar e entender, bem legal, eu preciso de um empresário, mas ela tem que saber o que o empresário faz. Esse é o ponto principal, entendeu? Porque esse é o erro que eu vejo que a maioria comete. A maioria não sabe nem se ele quer fazer sucesso. Ele não sabe nem o que é sucesso. Ele não sabe qual a diferença entre a fama e sucesso, entre publicidade, entre marketing, entre não sei o que. Ele não sabe, ele não sabe. Então, se você for analisar e perguntar, a maioria das pessoas que você ama, que quer fazer sucesso, não sabem isso. Você sempre tem um filho, um sobrinho, um primo, um tio, um amigo, uma namorada, um namorado, que canta, sabe, toca muito, canta muito, é muito legal, muito carismático, é o mais engraçado, mas não faz sucesso. Não tá na televisão, não tá naquele time, não tá não sei na onde, não tá, né, nessa gravadora sendo distribuída a música dele. Por que isso? Pelo seguinte, essa pessoa, ela pode ser muito legal como pessoa, mas até aí o que diferencia ela dos outros? Entende quando você separa essa coisa do talento emocional por ser uma pessoa chegada a você, logicamente você ama essa pessoa, a diferença entre você dividir a parte disso com a parte realmente que ele tem que fazer, com os aspectos que eu estou falando aqui. Então, ele tem que entender primeiro o que o empresário faz. O que o empresário faz? O que um executivo de dentro da emissora, dentro da gravadora, dentro de um time faz? É a mesma coisa? É o mesmo tipo de cargo? Entendeu? Então ele tem que entender. Ele tem que entender que não adianta. Não adianta. Ele tem que entender que, por exemplo, ele conseguiu qual é a diferença entre assessoria, qual é a diferença entre empresariamento, qual é a diferença entre, sabe, o executivo. Ele precisa de todos, ele não precisa de nenhum. Então a maioria das pessoas não sabem isso. Então elas chegam para auxiliar as outras e ficam falando um monte de baboseira, tentando acertar, tentando ajudar, mas elas não fazem a menor ideia. E o pior, elas não fazem a menor ideia de como fazer um contrato. Eu não estou falando da parte legal do contrato. Eu estou falando da parte principal do contrato, que é a parte que é o interesse, né? Quantos meses, quantos anos, qual é melhor, se é um quadro, se é um ano, se é um mês, se é um programa.
O que é melhor? A maioria não sabe isso. Então eles ficam patinando. Eu vejo muito artista até que já faz um certo sucesso que fala assim, não, mas eu mereci, eu já cansei de ver, eu merecia um programa nessa emissora. Mas espera aí, como que você merecia se você não sabe nem que programa que você quer fazer, que horário, se dá, se não dá, que tipo de público, você não sabe nada, que tipo de patrocinador. Então, aí o ideal nesse caso é ele contatar um empresário, né? Esse empresário ir lá e fazer isso com ele antes, né? Fazer todo o trabalho com ele antes e depois ir lá fazer. Então você vê que de repente ele saber o que ele quer muda tudo. E ó, vamos ser bem sinceros, vamos falar a verdade aqui, uma coisa que também é o seguinte. A maioria das pessoas não fazem a menor ideia da diferença. Eles acham que o executivo que trabalha dentro dessa grande corporação, ele não manda ou manda tudo. Às vezes não. Às vezes ele tem que perguntar para outras pessoas. Às vezes não. Às vezes ele vai e contrata mesmo. Só que tem um detalhe. Você não está provavelmente... No mundo moderno de hoje não existe mais aquelas vendas empurradas que você fala, nossa, compra, compra, compra. Ainda tem, de repente, uma pessoa ou outra que faça isso, mas, enfim, no geral, essas vendas empurrada, 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 não funcionam. Não funcionam, te garanto. Por quê? Porque as pessoas querem benefício dela. O que eu vou ganhar com isso? Por mais legal que seja o que você está me vendendo, não me pera que eu ganho com isso. Hoje em dia as pessoas estão começando a raciocinar. Elas estão começando a pensar. Então, isso tudo é muito importante para a pessoa saber. Entendeu? Então, quando ela vai contatar uma pessoa assim, ela tem que entender o que essa pessoa realmente faz e até onde ela pode fazer ou não. E se é só ela que faz aquilo. Então, agora eu vou tocar num assunto também que é muito importante, que é repertório, para finalizar essa parte de intérprete. O que acontece é que a maioria das pessoas, elas acham que o intérprete, né, ele vai lá, beleza, mas como que ele consegue, né, tanto material top? É simples, muitas vezes é o executivo que trabalha nessa emissora, nesse lugar, nessa distribuidora. Na maioria das vezes é ele que encontra quem fornece, né, o material roteirístico. Mas pode ser também o autor, pode ser outra. Enfim. Mas geralmente é esse cara. Ou o empresário que indica. Bom, então vamos falar sobre empresários, né? Porque é um tema bastante que eu sei que bastante gente não faz a menor ideia também. Então, o que o empresário faz no meio? A maioria deve estar pensando. Tudo, né? Tem empresário que faz milagre, né? Mas não é bem por aí, não. Não que eu esteja desmerecendo, muito pelo contrário. Mas o trabalho do empresário é a porcentagem igual do trabalho de qualquer outro funcionário dentro daquilo. Muita gente confunde muito isso. As pessoas acham que o empresário tem que ser muito super-herói. Né? Não é nem um super-herói, ele tem que ser um super-herói. Ele tem que ser um... Então as pessoas confundem muito isso. Gostaram do... Então o que acontece? O que eu vejo é que as pessoas elas não entendem que a diferença... Existem empresários diferentes, vamos lá. Existe um empresário que ele é um empresário que ele trabalha mais na parte de tour, né, que se chama. Que é um empresário que trabalha na parte do dia a dia do artista, que ele é mais chegado do artista, ele acha os hotéis, ele trabalha junto, ele acha as estradas, ele vai indo, ele que trabalha toda a parte de logística, e aí o dia a dia também, muitas vezes ele fica lá, e aí ele é meio que um relator do que acontece para contar para os outros empresários ou para o empresário principal. Às vezes até para gravadora, às vezes até para emissora. Ele fica ali, às vezes até para o time, às vezes é para quem manda no time, presidente, alguma coisa assim. Ele fica ali para fazer essa parte. Todo, né, a empresa de sucesso tem esse cara no meio artístico. Agora, o outro empresário que é muito falado também nesse meio é o empresário que ele é um investidor do investidor. Como assim? Existe o cara que ele é acionista daquilo. Ele não necessariamente ele é um empresário principal, ele é um acionista. Então esse cara, muitas vezes ele quer dar pitaco e ele só faz ele. Porque ele não entende o avanço daquilo lá.
Às vezes o cara veio e te deu uma ideia, olha, vai estourar isso no verão, vamos fazer tal, não sei o quê. Aí o cara fala, não, porque eu nunca vi isso aí. O acionista. Ele não manja do futuro. Às vezes, claro, existem vários que manjam. Mas ele não manja muitas vezes do futuro. Então o que ele faz? Ele corta esse futuro agora. Porque ele não vê. Ou então ele até dá chance para isso. Só que aí não dá o lucro desejado. E ele não quer realizar esse tipo de coisa. E qual é o outro tipo de empresário que existe? É o investidor. Né? Esse investidor, na verdade, o que ele faz? Ele investe a parte financeira, logicamente, mas ele normalmente entende muito daquilo. Aí já é um investidor diferente do acionista na maioria das vezes. Não estou falando que o acionista não entende, mas estou falando que esse tipo de investidor já é um cara muito manjado no mercado, provavelmente. E tem o empresário tradicional, que é o empresário, que é aquele empresarião, que está sempre agilizando tudo, que não sei o que está junto, que é o que faz a reunião, que é o que conversa, que é o que vê o contrato, que é o que vê tudo, que é o que arruma tudo pros caras, que faz tudo. Precisou chamar ele, não precisou também chamar ele, que ele resolve, que ele dá ideia nova, que ele faz tudo, que ele traz a tecnologia, que ele faz o cara. Então, esse é o empresário. Entendam que praticamente todos os artistas que vocês amam, que vocês ficam babando tal quando vê, que vocês realmente enchem os, né, toda essa parte de ficar tal, né, de babando, e realmente às vezes os artistas eles fazem por onde, né? Então o que acontece é o seguinte, normalmente eles têm todos esses. E aí você me fala assim, mas peraí, minha prima, ela é uma ótima apresentadora, mas ela não vai ter condição de bancar todo esse tipo de profissional, entendeu? Ou ela não conhece esse tipo de profissional. Como que eu faço? Bom, é muito simples, eu acabei de ensinar na parte de delegar, mas eu vou falar aqui como que faz. O que ela tem que mostrar para essas pessoas, seja ela pelo mundo online, principalmente pelo offline, que eu pessoalmente, cara, mostrar realmente qual é o propósito dela, qual é a ideia dela de vida e de carreira. Porque não adianta nada o artista ele pegar, esse é um maior erro, talvez, se tiver um maior, esse com certeza é um dos maiores. O que acontece é o seguinte, não adianta você pegar e você pegar essa informação toda, você canta muito, você é legal, você tem carisma, você é nova, não sei o que. Legal. Só que o que acontece? Ou você é um puta imitador, comediante, enfim, é a menina mais engraçada ali da sala, não sei o que. Legal. Só que o que acontece? Quando você vai pro mundo real, pra prática, não tô nem falando tanto no começo que você trava, erra a piada, esquece, ou toca a música errada, ou erra, ou sei lá, não sabe tanto sobre gravação ainda, ou sobre não sei o que. Quer dizer, não tô nem falando da parte só técnica, porque isso você aprende. O que eu tô falando é que para conseguir todos esses profissionais, você tem que ter muito claro qual é a função de cada um. E principalmente muito claro a sua função. Porque, mas minha função é cantar e fazer sucesso. Não, sua função é fazer vários shows, fazer reunião, fazer pauta, escolher a música que vai tocar na rádio, concordar com eles, que eles vão escolher provavelmente por você. O artista raramente dá opinião em alguma coisa, pelo menos que faz sucesso. Eles dão opinião, mas não é da maneira que vocês acham. E aí o que acontece? Beleza, você chegou nesse nível. Só que você sabe o quanto você quer, porque eu conheço profissionais que não sabem, não têm a menor ideia. Profissionais desse meio que são muito talentosos e que não fazem a menor ideia do que eles querem fazer nesse meio. Então, às vezes, não adianta nada você escrever bem, você tocar bem, Cara, se você não sabe o que você quer. Então, não adianta nada mesmo. Então, e você também tem que saber, né, onde vão todas as suas virtudes. Então, eu acho interessante, né, para as pessoas elas aprenderem tudo isso, sabe? E elas entenderem principalmente essa parte. Essa parte de saber, principal, se a pessoa entender tudo isso que está na palestra, né? Aqui vocês estão tendo, mas aí a pessoa pode pegar o podcast, ouvir de novo, voltar e não sei o que, né? Fazer várias anotações, aprender, passar, mostrar, mandar para os outros e falar,
e assistir e ouvir com os outros e fazer tudo o que for possível. Eu acredito que só vai ter a versão do podcast, mas enfim, se tiver também em vídeo, melhor ainda. Mas enfim, o que acontece é que a pessoa você pode mostrar e conversar. O que acontece é que eu vejo é que as pessoas elas não conversam, entendeu? Elas não têm esse diálogo. Muitas vezes a pessoa que você ama e vice-versa quer conversar contigo, quer sentar e conversar contigo, mostrar o trabalho, saber sua opinião, mesmo que depois ela vá realmente mostrar pro profissional do meio. Então a minha dica é essa, sabe? E um grande ponto pelo qual quem você ama não faz sucesso como artista é o seguinte. Normalmente, existem dois erros aqui. Existem dois tipos de pessoa que você ama e que não faz sucesso. Ou você trabalha no meio artístico, ou você não trabalha. Então, como assim? Peraí, não entendi muito bem. Muito simples. Se você não trabalha no meio artístico, é provável que você não entenda nada. Talvez você entenda, mas há uma chance que você não entenda nada. E se você trabalha nesse meio há muito tempo, você acha que entende mais do que você entende. Então você comete aquele famoso erro de não delegar. Nas duas situações você dá a sua opinião. Você fala, olha, você um exemplo, menino, você é muito engraçado, você pode virar um excelente comediante, ator, etc e tal. Mas você nasceu aqui na nossa região, então você vai ficar aqui, você nasceu pobre, vai ser pobre. Isso tem muito, certo? A pessoa que não é do meio. A pessoa que é do meio, ela vai falar assim, pô, mas sabe o que é, cara? Putz, eu acho que, cara, se você fizer tal coisa, não vai dar certo. Por quê? Porque ela fez. Às vezes isso é bom, porque você aprende com o erro das outras pessoas, mas na maioria das vezes tem como fazer de uma outra maneira também melhorar. E quem sabe fazer sucesso. Então, seguir às cegas as dicas nesse sentido, de profissionais que não são do meio, e até quem são, mas são muito chegados à sua pessoa, é um pouco complicado, porque quando a pessoa é chegada de você, é aquilo que eu falo, ela não vai te falar a verdade, então é um problema muito sério. E vou te falar uma coisa ainda um pouco mais pesada, que acontece muito. Ela não está nem aí para o seu resultado. Quando você entender que, quando você é artista, claro, entender que quem ama você não está nem aí para o seu resultado, não é nem aí se você faz sucesso ou não, se você está bem ou não, se você está feliz ou não, se está vendendo ou não, se você... Não, ela não está nem aí. Se você está empresário ou não, se você está... Não está nem aí. Então, é importante você entender isso, que essas pessoas elas não estão ligando. E não é por mal, é porque cada um tem, logicamente, seus deveres por aí. Então, um erro mais comum é a pessoa vir e fazer tudo isso que a gente falou aqui na palestra. Uma coisa que eu vejo que as pessoas cometem esse erro de maneira até meio corriqueira, vamos por assim, eu não diria nem se é corriqueira a palavra, não sei nem se existe essa palavra mesmo, ou essas pessoas que falam, mas enfim. Mas qual que é o grande lance dessa corriqueira? Eu gostei de falar corriqueira. Mas enfim, qual que é o grande lance disso aí? As pessoas, elas escolhem a hora errada de lançar as versões. Como assim? Ah, mas eu sou um palestrante, eu quero lançar podcast, eu quero lançar vídeo, eu quero lançar e-book, quero lançar livro, eu quero lançar... Legal, isso tudo é muito bom. Mas isso é fundamental, a maioria das vezes é incrivelmente bom. Só que o que acontece com esse material bom? Você sabe a hora de lançar uma versão? Porque a galera que muitas vezes ouve numa plataforma não é a galera que assiste em outra, que compra em outra. Tem muita gente que faz em todas. Mas a galera muitas vezes não faz em todas. Então, no nosso meio aqui, a gente tem que entender que a gente tem que saber dividir. E saber dividir o nosso conteúdo também. Saber a hora da versão e saber os profissionais certos para trabalhar naquela versão. Então, tome muito cuidado com esse negócio de divisão, né? Eu diria divisão de conteúdo e hora de saber a hora de você lançar cada coisa. Por quê? Porque quando você lança um produto que você lança na hora errada, por exemplo, o verão no Brasil não é ao mesmo tempo do verão dos outros países. Então, cuidado se você vai lançar um produto do verão. Normalmente isso é muito comum no nosso meio, né? Lançarem programas de verão, lançarem músicas para o verão, etc e tal.
até piadas na época do verão, carnaval, essas coisas. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Essa é uma época do verão, é muito rentável. É um mito que é mais rentável que as outras épocas, porque evidentemente que não. No frio a galera também gosta das músicas de frio, né, pros lugares e tal, e é muito legal. Também a galera assiste muito mais cinema, Netflix, essas coisas, né? Então pro nosso meio é incrível. É uma benção essa época do ano também que tá frio. Mas o calor também é muito legal. Por isso que eu tô falando, sabe, se você tiver tudo isso em mente, você vai provavelmente, se você tá ouvindo essa palestra, né, no podcast, principalmente, não só aqui presencial, porque se a galera, vocês que estão aqui, já estão aqui, evidentemente, mas a galera que vai ouvir, ou vai ouvir por opção, às vezes ouvir até mais de uma vez, mostra para as pessoas, fala, olha isso aqui que eu encontrei, olha que incrível esse material, entendeu? E é aquilo que eu volto a falar. Quanto você está pagando por isso, entendeu? Financeiramente. Então toma um pouco de cuidado. Não vai em todos os materiais grátis, mas também não viva só de material grátis, claro. Mas também não viva achando que tudo custa caro. Porque aí é um grande erro desse meio artístico. Ah, mas espera aí, eu não faço uma maquiagem legal aqui para fazer um personagem que eu bolei aqui, por causa que vai ficar caro para fazer a maquiagem. Mas espera aí, quanto que custa uma maquiagem? Você não precisa pegar um maior maquiador, uma maquiagem mais cara, entendeu? Pelo menos no começo. Então, sabe, essas coisinhas assim acontecem muito, sabe? Equipamento, cara tocar, não, preciso primeiro. Às vezes não precisa, às vezes você só mudando a posição do microfone no amplificador, você já melhora muito a qualidade. Entendeu? Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse lance de dinheiro. Porque o dinheiro ele é uma coisa muito interessante. Eu vou falar agora sobre dinheiro. Rapidinho, eu não sou consultor financeiro, eu não sou nada financeiro, coach financeiro, nem escritor financeiro, nem nada. Mas eu acho importante falar sobre dinheiro no meio artístico. Porque é o seguinte, tem muitos artistas que geram milhões, isso todo mundo sabe, e tem muitos artistas que não geram nada. Mas não é nem isso que eu vou falar. O que eu vou falar é o seguinte, a gente cansa de ver casos dos dois falirem, dos dois se darem bem. Mas, para minha opinião, qual é a diferença de tudo isso? Eu volto naquele ponto. Quem você escolheu para te ajudar na parte financeira? Você está começando, você precisa de alguém para te dar uns toques. Bom, você está começando a ganhar uma grana aqui, outra ali, fazendo show aqui, fazendo show ali, oh, legal, não sei o que e tal. Começou na televisão, começou a fazer sucesso, legal. Entendeu? Para você não chegar e torrar todo o seu dinheiro ou investir errado, você precisa de dicas no começo. E quando você está ganhando muito também, você precisa de dicas de pessoas para te ajudar nessa fase. Então, é importante o cara que ele quer fazer sucesso nesse meio artístico, ele entender tudo isso que a gente falou na palestra, ele pegar tudo isso e usar realmente na carreira dele, sabe? Vocês pegarem e mostrarem para as pessoas, né? Que vocês amam, vocês todos estão aqui na palestra, não é à toa, né? Porque vocês querem que as pessoas que vocês amam tenham uma transformação na vida delas, né? Consequentemente nas suas também. Mas será que essa pessoa que quer ser um artista de sucesso, ela quer ir viajar? Porque não existe artista de sucesso que não viaja o tempo todo. Ela sabe vender online, entendeu? Então assim, ela sabe vender, ela tem um material que vende, comercial, ela tem o networking, que é tudo isso que a gente falou. Então, tudo isso, ela tem essa noção de finanças que eu estou falando aqui, ela tem carisma, ela tem por aí vai. Né? Ela tem a técnica que a gente falou no começo. Então, assim, será que ela está realmente nesse caminho ou ela não está? Será que ela desiste rápido? Né? Tem muita gente que tem potencial, mas desiste. Primeira pedrinha já desiste. Então, é isso que acontece na maioria das vezes. As pessoas, elas ficam muito, eu diria até limitada, né? Porque ela fica travada naquela coisa do procrastinação, da desistência, essas coisas tal. E cada assunto daí, claro, dá uma palestra praticamente, dá um livro praticamente, mas tem muito material por aí. A minha dica é sempre procura profissionais. Não fica chutando, não fica aleatório, entendeu? Por exemplo, essa palestra que você está ouvindo, você que está ouvindo, às vezes você pode ouvir ela enquanto você dorme, enquanto você sabe, porque ela está sendo transmitida. Enquanto você acorda, enquanto você pode ouvir a hora que você quiser, enquanto você malha, enquanto, sabe, enquanto você come, enquanto você sai, enquanto você pode pôr no carro, porque tem podcast. Então, quer dizer, olha que incrível, você não está pagando caro financeiramente por isso.
Então olha que demais isso, entendeu? Comece a entender esse sentido e jogar tudo na sua carreira artística. Pega a pessoa que você ama e começa a colocar isso em prática, entendeu? E aí com certeza vocês vão evoluir. Porque existem muitos profissionais dentro do que você precisa e muitos profissionais de alto nível. Bom, então vamos chegando aqui, eu estou encerrando a palestra, né? Espero que vocês tenham gostado. E, bom, acho que eu pude ajudar vocês a entenderem o porquê quem você ama não faz sucesso.